Desde que o homem olhou para as estrelas, ele viu objetos estranhos no céu. Mas a busca por provas de inteligência extraterrestre produziu resultados decepcionantes. A melhor evidência foi apenas algumas fotografias e filmes. Mas agora, tudo isso está prestes a mudar. Antes de continuarmos, quero pedir para se inscrever no nosso canal. Ao se inscrever, você nos ajuda a crescer e a trazer cada vez mais conteúdos incríveis para você. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Assim, você será o primeiro a saber sempre que um novo vídeo for lançado. Desde 1985, mais de 15 milhões de americanos reportivamente testemunharam objetos voadores desconhecidos. Mas apesar da provável evidência, a ciência convencional prefere ignorar o assunto. Mas agora, pela primeira vez na história, um dos maiores mistérios deste século está se desenvolvendo. Um antigo cientista do governo vem para a frente para discutir o trabalho classificado dos militares sobre um espaço extraterrestre. Os avanços humanos e a tecnologia explodiram em 1 milhão de direções e não mostram sinais de desaceleração. O ritmo acelerado das conquistas tecnológicas nos últimos séculos não encontra paralelo na história da humanidade. O elevado custo associado ao desenvolvimento e à produção dessas inovações restringe a concorrência no setor privado, colocando governamentais e grandes corporações em posição privilegiada para liderar novas descobertas. Sob o olhar constante da opinião pública, essas grandes empresas competem por contratos altamente remunerados, dedicando-se incansavelmente para criar ou aprimorar produtos que atendam às necessidades e expectativas da sociedade. O governo, por outro lado, deve esconder informações relacionadas à segurança nacional, que por razões óbvias não deveriam ser conhecidas públicas. Mas, quando se trata de questões relacionadas ao bem-estar do nosso planeta e dos seres vivos e os mistérios do universo, muitos acreditam que deveria ser nosso direito de saber. O fim da Segunda Guerra Mundial e a invenção da bomba atômica sinalizaram uma nova era de desconfiança internacional. Desde os primeiros dias da Guerra Fria, que coincidem com o célebre acidente de Roswell, e o surgimento da era moderna dos objetos voadores não identificados, OVNIs, o setor militar tem mantido um alto nível de sigilo sobre seus avanços e conquistas. O objetivo tem sido incessante: desenvolver a arma perfeita ou uma ferramenta de espionagem de alta tecnologia. O uso de equipamentos de monitoramento sofisticados, tanto em nível global quanto no espaço, possibilitou que as agências de inteligência acompanhassem e compreendessem uma ampla gama de informações que a população geral mal consegue imaginar. Além disso, o setor militar frequentemente recruta civis talentosos e especializados, quando necessário, para alimentar suas inovações e fortalecer suas capacidades tecnológicas. O expert em sistemas de propulsões, Bob Lazar, afirma ser um deles. Nesta entrevista exclusiva, ele recebe sua conta detalhada do seu emprego com o Departamento de Inteligência Naval na instalação secreta conhecida como S4, onde, de acordo com Bob, ele foi recrutado para trabalhar em naves extraterrestres recuperadas. S4 está localizado a 125 milhas do norte de Las Vegas e 15 milhas do sul de Groom Lake. A base militar anteriormente secreta, localizada em Groom Lake, Nevada, é amplamente conhecida como Área 51, ou Dreamland, como muitos a chamam. Bob, nascido em 1959 em Coral Gables, Flórida, passou grande parte da sua vida em Las Vegas, Nevada. Com formação em física e eletrônica pelo MIT e Caltech, ele acumulou experiência em diversas áreas, desde química até a fabricação de bombas, buscando compreender os detalhes mais complexos da propulsão. Ele até montou um carro a jato equipado com um motor de 22 milhões de libras de empuxo, recuperado de um Skyknight F3D, capaz de alcançar velocidades superiores a 350 milhas por hora. A trajetória de Bob mudou significativamente em 1982. Ao chegar mais cedo para uma palestra no Laboratório Nacional de Los Alamos, no Novo México, ministrada pelo Dr. Edward Teller, um dos inventores da bomba atômica, Bob teve a oportunidade de encontrar e conversar com o renomado fisicista. Coincidentemente, o Dr. Teller estava lendo o jornal local, que trazia um artigo de capa sobre Bob. Os dois acabaram conversando e, posteriormente,
Bob enviou ao Dr. Teller seu currículo para consideração. Pouco tempo depois, ele foi contratado pelo Laboratório Nacional de Los Alamos, onde sua contribuição foi oficialmente reconhecida em um diretório que o vinculava como funcionário da instituição. Em 1989, Bob foi integrado ao altamente secreto programa S4, conhecido como Projeto Galileu. Durante uma entrevista posterior, ele compartilha diversos detalhes sobre essa experiência extraordinária. Bob explica que nesse período, ele estava presente na base por aproximadamente 6 meses, em um regime muito restrito de atividades. Apresentamos uma entrevista exclusiva com Bob Lazar, que foi cuidadosamente traduzida e dublada para você. Como você era transportado para o seu local de trabalho? Durante o período em que trabalhei na instalação, havia um projeto especial localizado no Aeroporto Internacional McCarran, em Las Vegas, que envolvia um edifício da EDNTG. Quando fui convocado para meu turno, dirigia até lá e estacionava meu carro nas dependências do aeroporto. Daí, embarcava em uma aeronave que me levava para Groom Lake. Assim que chegava, desembarcava e aguardava a chegada de um ônibus, que me transportava até a instalação S4. Essa instalação está situada em uma área remota, próximo à famosa caverna de Papuzi. A instalação é composta por 9 paredes, cada uma delas dotada de portas camufladas, que apresentam uma textura peculiar, similar a sangue, na parte oposta. A entrada principal é estática, e é por esse ponto que você é deixado ao chegar. Ao passar por um rigoroso controle de segurança, entrei em um pequeno complexo que abrigava uma oficina e diversos laboratórios. As paredes eram características do local e havia alguns outros ambientes, embora eu não tivesse liberdade para explorar onde quisesse. Durante minha passagem, mantive-me discretamente escondido, o que limitou minha visão ao que estava ao meu redor. Quanto ao layout da oficina, não tenho certeza se existiam níveis subterrâneos. Embora isso não parecesse provável, não posso descartar essa possibilidade. A estrutura parecia estar diretamente encostada à montanha e não observei sinais de escadas ou elevadores que indicariam uma construção subterrânea. É importante ressaltar que, devido às limitações da minha posição, não consegui confirmar se havia realmente áreas subterrâneas, uma vez que não era permitido o acesso a essas partes do complexo. A memória do tempo em que essas instalações estavam operacionais é vaga, mas tudo parecia em ótimo estado, como se fosse tudo muito novo. Por essa razão, não creio que a instalação tenha sido construída nos anos 70. Nada parecia desgastado. Tudo estava visivelmente bem conservado e recentemente pintado. Com isso em mente, eu diria que se eu tivesse que especular, ficaria surpreso se essa instalação tivesse mais de 5, 7 ou, no máximo, 10 anos. Que agência é responsável por isso? Quem controla o programa? Eu fui pago pela inteligência naval do departamento. E o que eles estão fazendo, pesquisando forças extraterrestres, é além de mim. Mas isso é de onde minhas contas vieram, então eu só posso assumir que eles estavam responsáveis por isso. Você viu governos ou militares de alto nível na S4? Não na S4. Nenhuma instalação em geral? Na área 51, tenho a impressão de que vi alguns militares, embora não possa identificar ninguém ou alcançar diretamente. Acredito que essa pesquisa esteja restrita ao governo dos Estados Unidos, mas tenho ouvido rumores sobre envolvimentos internacionais. Lembro-me de que, em determinado momento, os russos estavam envolvidos no projeto e, supostamente, houve uma certa falta de confiança entre os dois lados. Com o tempo, esse projeto foi fragmentado, e a partir desse ponto, os russos não foram mais autorizados a acessar a instalação. Essa é a informação que possuo sobre o assunto. O que foi descoberto, por que eles foram expulsos, quando eles começaram a trabalhar conosco, é tudo desconhecido para mim. Você foi contratado para substituir um cientista morto no projeto? O que exatamente aconteceu lá? Alegadamente, e isso é apenas um relato, eu não presenciei os acontecimentos e não posso afirmar que sejam verdadeiros. Contudo, fui informado de que fui contratado para substituir uma das 2 pessoas que, segundo rumores, perderam a vida enquanto trabalhavam em um dos reatores de uma das fábricas. Aparentemente, por alguma razão, um reator em funcionamento foi aberto, e o equipamento explodiu, resultando na morte de ambas as pessoas. Segundo rumores, os cientistas que estavam presentes na instalação sofreram consequências devastadoras, e a explosão foi suficientemente intensa para se comparar a uma pequena arma nuclear. Então, o incidente ocorreu no local de testes de Nevada.
E a explosão estava destinada a ser encoberta como um teste nuclear secreto. Você teve algum contato direto ou comunicação com alienígenas? Não, não tive nada disso. Poderia nos contar mais sobre os arquivos de testes? Sob quais condições você ganhou acesso a eles? Fui colocado na sala de testes, onde havia 121 ou 122 testes sobre diferentes projetos. Basicamente, me pediram para sentar e revisar os documentos. Eu acredito que o propósito deles era principalmente me educar sobre o que estava acontecendo. Embora não houvesse uma explicação completa e detalhada sobre todos os projetos, pude obter uma breve sinopse sobre alguns dos outros trabalhos que estavam em andamento naquele local. Supostamente, a informação que recebi não é algo que eu determinei por conta própria, mas que me foi dito é que os testes tinham origem em um planeta que orbitava o sistema estelar Zeta Reticuli. Zeta Reticuli 1 e Zeta Reticuli 2 são as duas estrelas que compõem esse sistema binário. Alega-se que os testes vieram de lá. Uma ou duas fotografias de autópsia que vi mostravam essencialmente uma imagem muito pequena, uma foto em que era possível ver apenas a cabeça, a perna e o peito de um ser alienígena. O peito estava cortado em forma de T, e um único órgão havia sido removido. Em outra foto, o órgão foi cortado e dividido, permitindo a visualização das diferentes câmaras internas. Embora isso não estivesse diretamente relacionado ao que eu estava fazendo, a imagem parecia corresponder à descrição típica do que se vê em livros sobre OVNIs, especialmente a representação dos Greys. Não consegui determinar a altura exata do ser apenas com base na foto, mas, se tudo o que vi estava correto, eu imaginaria que ele tinha cerca de 3,5 a 4 metros de altura. Mas repito, tudo o que eu tinha para ver era uma fotografia, e eu não tinha muito a dizer. Você mencionou que esses seres historicamente interagiram com o homem. Como? O que estava envolvido lá? Alegadamente, essa interação teve início desde que o ser humano era uma criatura simbólica. E segundo as informações disponíveis, alterações genéticas foram realizadas. Era um alienígena? O que você viu? O que eu gostaria de compartilhar é que em um determinado momento, estava caminhando em direção a uma porta que possuía uma pequena janela, medindo aproximadamente 9 por 9 centímetros, com fios finos correndo ao seu redor. Ao olhar através da janela, vi dois técnicos ou cientistas, ou talvez outra equipe, concentrados em algo que estava à sua frente. O objeto ou a situação que eles observavam me intrigou tanto que não consegui identificar claramente o que era. Muitas pessoas especularam que poderiam estar lidando com um alienígena e que essa equipe estava trabalhando em algo relacionado a isso. Qual foi o incidente ocorrido em 1979 que levou à interrupção do programa de intercâmbio de informações sobre alienígenas? Nesse ano, foi relatada uma história sobre um suposto intercâmbio de informações com alienígenas vivos em uma instalação. Nesse contexto, uma equipe de segurança tentou acessar uma área restrita, onde havia risco de detonação de armas. Durante a tentativa de entrada, uma das criaturas presentes tentou impedir a equipe, resultando em um confronto. Infelizmente, todos os membros da segurança envolvidos acabaram mortos, supostamente devido a doenças que contraíram. Essa é a essência do relato que ouvi. Qual era a sua posição de trabalho na S4? Minha posição oficial de trabalho era engenheiro sênior. Quantas pessoas estavam trabalhando no projeto Galileu? Bem, havia 22 pessoas trabalhando lá totalmente. E isso foi especificamente para o projeto Galileu? Não para todo o projeto. Quando você viu seu primeiro disco voador? O primeiro disco que eu vi, eu acredito que foi na terceira vez que eu estive lá. Normalmente o ônibus nos levava para o lado oposto do fim da instalação, que era a entrada principal, e é lá que nós entrávamos. Nessa ocasião particular, ele nos levou para uma das portas do hangar, que normalmente eram fechadas e a última estava aberta. Nós saímos e eu vi o disco voador no hangar. Após vê-lo, fiquei chocado ao perceber que isso poderia explicar todos os encontros com OVNIs. Em vez de considerar que se tratava de uma criação extraterrestre, comecei a pensar que poderia ser uma forma avançada de tecnologia militar que estávamos desenvolvendo há anos. As pessoas provavelmente estavam apenas testemunhando essas naves durante os testes. Quando você percebeu que a criação não era de origem humana? Bem, provavelmente me chocou quando eu cheguei dentro da nave e olhei por lá e comecei a entender como a criação era operada e, finalmente, compreendi o projeto como um todo. Como o que nós estávamos fazendo, o fato de que nós não estávamos construindo essa coisa, nós estávamos tentando descobrir como ela foi feita. Nós estávamos fazendo uma engenharia reversa nela. O que é engenharia reversa?
Bem, engenharia reversa é pegar um produto terminado e descobrir como foi produzido, e determinar se você pode duplicá-lo ou não. Agora, além dos cientistas, como você reagiu emocionalmente a essas revelações? Quais você acredita que seriam as implicações para o mundo e para a humanidade como um todo? Eu realmente não pensei em implicações desse tipo. Em termos emocionais, as pessoas disseram que isso deve ter sido o momento mais emocionante da sua vida, e não foi assim. Quando eu comecei a olhar dentro da nave, tudo o que eu posso dizer é que é uma sensação ominosa. Você entra lá e se sente como se você não estivesse lá. Eu sei que isso parece um pouco assustador, mas é uma sensação realmente ominosa. Não é uma sensação emocionante. Isso traz muitas perguntas na sua mente. Bem, de onde veio isso? Eles não dão respostas exatas para tudo, mas essa é a única maneira que consegui expressar no momento. Quantas naves estão na S4? Todas são desenhadas em discos? Haviam 9, e suas formas variavam. Eu só consegui fazer uma inspeção próxima a uma delas. As outras eu só vi brevemente, e elas variavam bastante em sua forma física. A que eu trabalhei era um pouco espetacular, e eu dei o nome para a nave de esporte. Havia uma que parecia um cubo de gelo. Havia outra que parecia uma cartola. Havia um disco que estava ligado ao lado e tinha um grande buraco de projétil com o metal estendido para fora. Eu só posso dizer que eles estavam testando para ver se o projétil poderia penetrar o metal ou não. E tinha outras naves que eram bastante variados de formato. Quantas vezes você entrou no disco ou só entrou no modelo que você o chamou de esporte? Eu só entrei no modelo esporte. Eu só entrei no modelo esporte. As outras, eu não estava permitido a passar por lá, a ir perto, ou mesmo a olhar. Mas em um ponto, eu estava passando pela nave em formato de cartola e todas as portas estavam abertas, e eu consegui olhar até o fundo do corredor, mas foi a única vez que elas estavam abertas. Diga-nos sobre o nível inferior da nave onde você trabalhou na engenharia reversa. Os amplificadores de gravidade ficam nesse nível inferior e têm o formato hexagonal. Eu tinha que ficar de lado para ver o nível inferior. E havia 3 amplificadores de gravidade grandes. Esses aparelhos pareciam ter de 2 ou 4 metros de diâmetro. Uma parte fica pendurado por uma outra parte que fica no nível superior. E eles podem ser posicionados independentemente, e é isso que emite as ondas gravitacionais que propelam a construção. O segundo nível era o nível principal, que contava com o reator. E o terceiro nível era os amplificadores de gravidade, que são os aparelhos que estavam pendurados no nível inferior de amplificadores de gravidade, porque realmente eram os mesmos. Provavelmente eram os guias de onda ou as asas, que se relacionavam com as micro-ondas. E é isso, é tudo que estava nesses níveis. Então é assumido que isso não foi feito por humanos? Isso seria extremamente impossível por humanos. Os humanos realmente não caberiam confortavelmente ali dentro, por causa da altura da nave que é bem baixa. Obviamente foi feito para uma criatura muito menor do que um humano. Como a nave pode voar? Ela gera uma onda gravitacional semelhante àquela produzida pela Terra. Em outras palavras, cria uma onda que não é exatamente uma polaridade oposta, mas exerce um efeito que contrabalança a onda gravitacional natural da Terra, resultando em um efeito de elevação. Há alguma proteção interna para a nave desses campos de gravidade? A nave é capaz de gerar seu próprio campo gravitacional. Estar dentro desse campo não oferece proteção no sentido convencional, mas de certa forma, você se encontra quase em uma dimensão alternativa, onde está sujeito apenas às influências desse campo gravitacional. Por exemplo, muitos se questionam como uma criatura dessa natureza pode realizar uma virada de 90 graus a uma velocidade tão alta, imaginando que os ocupantes poderiam ser arremessados contra as paredes. Entretanto, isso não acontece. A inércia, nesse contexto, é neutralizada. Você está em uma realidade distorcida, e é importante lembrar que a gravidade pode alterar tanto o tempo quanto o espaço. Sendo assim, nada externo consegue afetá-lo enquanto você estiver nesse ambiente. Agora, falando sobre os amplificadores de gravidade, esses dispositivos são projetados para intensificar o campo gravitacional de forma controlada. Existem várias configurações operacionais que permitem ajustar tanto a força quanto a direção da gravidade gerada. Por exemplo, uma configuração pode aumentar a gravidade em uma direção específica, permitindo que a nave execute curvas acentuadas sem que seus ocupantes sintam a inércia típica associada a essas manobras. Outra configuração pode momentaneamente criar zonas de gravidade zero, possibilitando manobras ainda mais ágeis e inesperadas.
Essas funcionalidades tornam a nave extremamente versátil em termos de movimento e manobrabilidade, desafiando as expectativas convencionais sobre os efeitos físicos de altas velocidades. Existem 3 amplificadores de gravidade na nave. Ela pode operar com um único amplificador, permitindo que se eleve do chão. As configurações operacionais se dividem em 2 principais: a configuração Omicron, que utiliza um gerador de gravidade, e a configuração Delta, que ativa os 3 amplificadores simultaneamente. Esta última é especialmente projetada para as viagens espaciais. Na configuração Delta, a nave se desloca lateralmente, em contraste com a representação tradicional de naves de ficção científica que se movem para frente. Ao utilizar os 3 geradores de gravidade em um único ponto focal, a nave se move através do espaço de maneira única e eficiente. O movimento por meio da gravidade pode ser problemático para estruturas em forma de disco devido à interferência gravitacional. No entanto, os engenheiros aproveitam essa interferência em seu benefício, usando um dos geradores de gravidade para erguer a nave do chão. Enquanto isso, ao contrário do que estamos acostumados a visualizar em aviões, onde uma força empurra para frente, as forças de um amplificador de gravidade funcionam de maneira inversa. Uma vez que a nave está no ar, ela ativa os 2 geradores restantes para criar uma distorção gravitacional que permite um movimento semelhante ao deslizamento. Essa distorção age como um impulso para frente, fazendo a nave pular em direção ao infinito. Curiosamente, essa incessante busca por distorções gravitacionais confere à nave uma aparência intimidante quando opera a velocidades mais baixas. Em altitudes reduzidas, a gravidade não se comporta de maneira totalmente constante ou estável. Ela oscila em função da composição mineral e da densidade do solo sob a nave. Essa variação provoca movimentos inesperados, gerando instabilidade durante a operação em baixa velocidade. Como resultado, voar a essa altitude se torna uma experiência desafiadora para os ocupantes, que devem se adaptar a essas dinâmicas imprevisíveis. Eu só vi um voo de teste próximo, oficialmente. Eu estava dentro do hangar. O teste estava saindo provavelmente quando o sol estava se pondo, e foi um teste de performação baixa. Há algo na nave que aparentemente não consigo compreender completamente. A nave levantou-se do chão, quase em silêncio, exceto por um leve barulho na parte inferior, que indicava a presença de uma alta tensão. Esse fenômeno dissipou-se a cerca de 30 metros de altitude, e a partir desse ponto, a nave permaneceu totalmente silenciosa. Em seguida, ela se moveu para a esquerda e para a direita, antes de retornar para o chão. Eu não sei exatamente quanto ela pesava, mas ela pesava muito, e isso foi bastante desafiador. Levantar algo completamente silencioso, sob controle, e realizar um movimento como esse. A nave em si, eu assumo que era de metal, estava quente ao toque, é por isso que eu digo que era de metal, mas era um alumínio pintado, na verdade, era apenas um estilo de metal sem acabamento, não brilhante. Eu estava completamente impressionado. Eu não consigo realmente refletir sobre como me senti, mas isso foi emocionante. Quando você está no exterior, você sabe, você pensa, como podem manter algo assim secreto? Isso é um crime contra a ciência, é um crime contra as pessoas, mas você sabe, seus sentimentos mudam quando você é privado da informação. Como você definiria a gravidade? Poderia descrever, em termos leigos, seus princípios básicos para nós? A gravidade é algo difícil de explicar, porque é algo que essencialmente não entendemos, é apenas algo que podemos observar. Há muitas teorias sobre isso, mas são apenas teorias. Há também a teoria de que a gravidade é uma forma de onda, uma onda eletromagnética, mas basicamente a gravidade é uma força. É a atração. É a propriedade inerente da matéria para ter gravidade, uma atração mútua para cada um, e isso é basicamente tudo o que sabemos. A ciência moderna, a ciência atual, identifica a gravidade como uma força na natureza. Creio que o tempo espacial e a gravidade são, essencialmente, interrelacionados. Bem, por que o tempo espacial e a gravidade são interrelacionados? Se você pudesse produzir a gravidade artificialmente, um campo de gravidade extremamente intenso, o que você poderia fazer é, na verdade, distorcer a distância entre os 2 objetos e fazê-la menor, não apenas distorcer a distância, mas agora você também está diminuindo o tempo real entre os 2 lugares. Então, você não está viajando em um modo linear, como voando um avião espacial de ponto A para ponto B. Você, na verdade, modificou o tempo e o espaço que você viaja. O projeto Sidekick foi outro projeto que estava acontecendo. O Galileu foi o projeto que eu estava envolvido. O Sidekick lida com qualquer potencial de arma da nave,
se a nave tinha uma arma nela ou se poderia ser usada como uma arma. Mas tinha algo a ver com uma configuração de uma espécie de lente de partículas, onde o generador de gravidade pode ser usado como uma lente para focar uma arma de alguma forma. Similar ao aparelho SDI que estávamos trabalhando nos anos 80, mas com o potencial de um aparelho de foco usando o generador de gravidade. E o projeto Looking Glass? O projeto Looking Glass abordava a questão da distorção temporal. Em essência, não se tratava de analisar eventos de anos atrás, como os dias, mas de investigar distorções que ocorrem em questões de milissegundos dentro do tempo. Não sei exatamente quais métodos foram utilizados para isso, mas a iniciativa concentrou-se na observação desse fenômeno de distorção temporal, enquanto a nave estava em operação. O que é o elemento 115? É encontrado aqui na Terra ou é apenas um material extraterrestre? O elemento 115 é apenas um material extraterrestre. Provavelmente ocorre naturalmente em outros lugares, talvez em outros sistemas solares. Algumas pessoas não conhecem a ciência ou a química. Dizem que isso é ridículo, todos os elementos ocorrem na Terra, mas isso não é verdade. Há elementos na tabela periódica que não são encontrados na Terra. Eu acredito que o laboratório de pesquisa de íons, em Darmstadt, na Alemanha, chegou ao elemento 112 recentemente, então o 115 não está tão longe. E quando eles sintetizam, não é como se fizessem 1 ou 2 litros dele, eles estão falando de 1 ou 2 átomos dele. Fazer qualquer quantidade usável de um elemento tão pesado é quase impossível. Este elemento 115 está no topo do reator. E a base do reator, aparentemente, é bem pequena, algo similar a um ciclotrão, que é um acelerador de partículas. Uma partícula é acelerada a alta velocidade, e depois é defletida em um pequeno tubo, e é destinado ao 115. Isso deflete o 115. É similar ao jeito que fazemos isso em um acelerador de partículas normal. Isso causa uma reação, uma emissão de radiação, que realmente não vimos antes. Isso produz antimateriais. Esse antimateriais é guiado para um tubo atuado e reage com um gás. Quando matéria e antimateriais se reagem, eles se convertem em 100% de energia. Essa energia é convertida. Energia quente é convertida em poder elétrico no reator. Isso é feito através de um conversor termoelétrico. Esse poder elétrico é utilizado para alimentar o reator, embora não haja fios envolvidos como já sabíamos. Isso se configura praticamente como um subproduto do reator. Além disso, o reator gera uma onda gravitacional ao bombardear o elemento 115. Essa onda gravitacional está presente no topo do reator e é, essencialmente, guiada, do mesmo jeito que as micro-ondas são guiadas, através de tubos. Isso vai para as cavidades amplificadoras e através dos projetores que estão no fundo do reator. Com os geradores de gravidade funcionando, há perigo para a equipe de radiação termoelétrica? Não há radiação termoelétrica enquanto o reator está funcionando. O generador termoelétrico é 100% eficiente, o que é em violação da primeira lei da termodinâmica. Mas, de fato, funciona. O elemento 115 é estável. Para aqueles famosos em química, sabemos que elementos com números atômicos mais altos têm vidas mais curtas. No entanto, quando você chega a um certo ponto, eles chamam de ilha de estabilidade. Há um lugar, e teorizamos isso há muito tempo, em algum lugar entre 114 e 116. Deve haver um local onde o núcleo do átomo é geometricamente estável, com prótons e nêutrons, onde ele não decai mais, não é radioativo. O 115 é de fato esse elemento. De fato, ele é o núcleo do átomo. Ele ocorre novamente, em algum lugar entre 114 e 116. Claro, nós não estamos perto de sintetizar isso, nós só podemos prever coisas como isso, mas é onde o 115 está. Os alienígenas nos forneceram grandes quantidades do elemento 115? Não posso responder a essa pergunta com certeza. No entanto, um dos meus colegas de trabalho mencionou que tivemos 500 libras desse elemento. Não sei como foi obtido, nem de onde exatamente veio, se foi em uma das naves ou em um carregamento separado em algum lugar. Qualquer um pode especular sobre isso, mas essa foi a informação que me foi passada. Você observou vários testes de noite enquanto estava fora da base. O que você viu? Os testes que eu vi fora da base, na verdade, o melhor teste foi observado por meus amigos, que eu levei para lá. No momento exato, a nave estava voando e fazendo algumas manobras realmente impressionantes. Eu havia me virado para focar a câmera, então eu perdi algumas das manobras mais impressionantes. Mas a nave era similar ao que eu estava trabalhando. Ela foi acima da área da montanha, mudou para uma distância muito maior, com uma velocidade muito maior.
Como você conseguiu saber sobre os programas de voo de teste dessa nave? Os programas de voo de teste sempre eram feitos nesses dias e horários, especificamente porque eu provavelmente teria que estar presente nesses momentos. E naquela época, os testes de voo eram feitos nas noites de quarta-feira, e porque havia o menor número de tráfego na área, e isso era tudo que eles estavam preocupados. O sistema de propulsão lançou algum tipo de descarga ou algo assim? Sim, havia uma descarga de alta velocidade no fundo da nave. Por isso que elas aparecem brilhantes e incandescentes no céu à noite? Bem, essa é a mesma razão por que uma luz neon, ou uma luz fluorescente, ilumina. O que você está lidando é com uma fonte de energia alta, e essencialmente, uma atmosfera de gás, oxigênio e nitrogênio. E, quando você aplica a energia suficiente para uma molécula de gás, elas emitem fótons, portanto, elas emitem luz. Se você visse uma dessas naves operando à noite, ela apareceria realmente como uma bola brilhante, ou apenas uma luz brilhante no céu, ou até perto, você veria uma luz brilhante ao redor dela. Diga-nos um pouco mais sobre a aurora que você viu saindo da Área 51. Quando eu estava saindo do setor da Área 51, indo para a S4, houve um grande barulho, e eu o descrevo como o som como se o céu estivesse queimando. E eu não pude ver pelas janelas do ônibus. Tudo o que eu pude ver era a frente. E quando chegamos, eu perguntei para o Dennis, que era meu supervisor e estava no ônibus naquela época, o que era. Ele disse que era uma aurora, um avião de pesquisa de alta altitude. E era uma grande obra de arte, e a única visão que eu consegui foi da parte de trás, e tinha 2 enormes exaustores. Foi apenas o que vi. Como a chegada do século XXI impactou a sua vida e experiências até o momento atual? Bem, se você quiser perguntar como minhas opiniões mudaram, eu diria consideravelmente. Antes de eu estar na S4, eu era mais ou menos um dos caras que pensavam que todas essas conspirações de governo, e boatos de OVNIs e coisas assim, eram totalmente lúdicos. Eu até me lembro, antes de eu estar envolvido lá, um amigo me mostrou um pequeno clipe de jornal e disse: John Lear estava dando uma leitura que estava acusando que alienígenas de outro mundo vieram para a Terra, e há 70 espécies diferentes. E eu me lembro, rindo no telefone, dizendo que esse cara tinha perdido a cabeça. E eu também tinha a impressão de que o governo é todo essas pessoas, estavam ali para nos proteger a população e tudo mais. Depois das experiências que eu tive lá, tudo foi completamente mudado. Depois de tudo que vivenciei, vi que o governo não está fazendo tudo isso para nos proteger. A única coisa que eles estão procurando é para si mesmos. Obviamente, a nave extraterrestre existe. Deve haver outras fábricas e tecnologias de outro mundo, e isso é provavelmente o mais importante da minha história. Eu meio que mudei da ficção científica para a realidade, pois isso realmente abriu meus olhos. O grande mistério é que podemos duplicá-lo. Que podemos entender o que é um objeto dessa natureza, como funciona, qual é a sua forma física, isso é espetacular. Se não conseguirmos duplicá-lo, sua utilidade para nós se torna inútil. Portanto, o projeto em questão pode ser dividido em 2 fases. Primeiro, precisamos entender claramente o que estamos observando. Em seguida, devemos determinar se é possível reproduzi-lo, utilizando materiais e tecnologias disponíveis na Terra. A menos que tenhamos um controle que integre ambos os aspectos, toda essa tecnologia se torna irrelevante. Se por acaso concluirmos que não conseguimos reproduzi-la, restará apenas uma única unidade dessa tecnologia, a qual teremos que preservar com extremo cuidado. Depois de tudo que foi dito e feito, você faria isso novamente? O que você faria diferente? Eu provavelmente teria me empenhado por um tempo mais longo. Eu gostaria de ter conhecido um pouco mais sobre a tecnologia, e provavelmente teria ficado quieto e nunca ter dito nada. Eu quase gostaria de ter feito isso, você sabe. Realmente, só causou problemas, mas eu acredito, se tivesse tido a oportunidade novamente de voltar no tempo e fazer de novo, eu acho que provavelmente, teria ficado quieto e iria para o programa. Obviamente, eu não era a pessoa mais qualificada na parte da propulsão, ou qualquer coisa do tipo. Eu era apenas um cara. Eu quero dizer, eles poderiam ter escolhido 10 ou 12 outros caras que eram mais qualificados do que eu. O que o futuro tem para você? Na verdade, não estou mais envolvido nessas questões. Elas ficaram para trás. Atualmente, estou focado em meus próprios projetos. Eu trabalho com algumas gráficas de computadores, consultorias, projetos técnicos, detectores de radiação e outras atividades similares. No entanto, atualmente, estou mais focado na minha vida pessoal. Essa fase foi incrível, mas acabou, e embora seja difícil deixá-la para trás, eventualmente conseguirei.
E assim será. Você tinha um interesse em OVNIs ou em ciência desse tipo quando criança? Eu nunca tive interesse em OVNIs ou algo desse tipo quando criança. Ciência, ficção, eu assistia Star Trek como todos os outros, mas eu nem acreditava em OVNIs, naves extraterrestres, até que fui empregado na S4. Não consegui auxiliar em nenhum momento durante minhas conversas privadas com o secretário-geral Gorbachev. Ao refletir sobre o fato de que somos todos filhos de Deus, independentemente de onde vivemos, percebi como nossas reuniões poderiam ter sido mais produtivas. Eu disse a ele que, se de repente enfrentássemos uma ameaça vinda de um planeta fora do nosso, certamente deixaríamos de lado nossas pequenas diferenças nacionais e entenderíamos, de uma vez por todas, que somos todos seres humanos compartilhando este planeta. Embora eu não imagine que devamos esperar pela chegada de uma raça alienígena para nos amedrontar, acredito que podemos, entre nós mesmos, trabalhar para alcançar essa conscientização. Agradeço a que Deus os abençoe a todos.